Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. Antes de eu falar sobre o assunto de hoje é sexo, sábado e dízimo. Sábado, sexo e dízimo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo no meu canal. Desculpem, no meu canal para me ajudarem. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo neste dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo. Nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu comecei assim mostrando a imagem já, porque eu tô com um problema numa câmera que eu instalei aqui no celular anos atrás. Então, eu estou usando a câmera do celular, mesmo original. Então, por isso, ele não tem aquela seção de virar para mim e para a imagem. Então, está direto à imagem. Vou algumas semanas assim, mas já estou mostrando para vocês já o texto, para vocês já memorizar e refletir. Vamos lá. No livro Ellen G. White, na Mensagens, na página 95, vida cristã constantemente cresce em felicidade, santidade, utilidade. O progresso de cada ano sobrepuja no ano anterior. Quer dizer, que cada ano, cara, aquele texto é lembrado. Se você refletiu esse texto, cara, se você creu nisso, né, que a vida cristã cresce constantemente em felicidade, santidade e utilidade, é bom você refletir sobre isso. Vida é mais rica em santidade, com certeza. Se você tem uma excelente vida, com certeza é riquíssima em santidade. Sede santos como eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Quer dizer, sede santos como eu sou santo. Jesus está dizendo, sede santo. Vamos atingir o nosso ápice, né, de santidade. Como se diz, que não é só coisas mundanas que a gente deve se preocupar. Como o título do vídeo fala, sábado, sexo e dízimo. É como se diz, o mundo está dividido sobre isso. O mundo está dividido entre o sábado, que era os guardadores do sábado, está dividido em quem pratica o sexo, que é fora do casamento e é errado, e quem pratica dando o dízimo nas igrejas. É como se diz, os três, o sábado tem que ser guardado como dia de santo. O sexo é entre o homem e a mulher depois do casamento. Depois que casar, ela pode, como se diz, praticar o sexo. E o dízimo é obrigatório dar nas igrejas. Então, no livro Abraham J. Herschel fala: santidade não é um estágio espiritual que desejamos atingir, mas um estilo de vida que nutrimos todos os dias, pensando, sentindo e agindo de modo compatível com os princípios divinos. Com certeza. Quer dizer que nós devemos separar isso em cada momento de nossa vida, de nossa história. Que as coisas têm que ser separadamente compreendidas
cara, pelo casal, né, ou pela família que pratica isso, né, que pratica de guardar o sábado, a santidade do sábado, né, que, que praticam ou com seu marido ou com a sua mulher o sexo, né, e o dízimo da igreja, o dízimo para Deus, né, não é somente para a igreja, mas o dízimo é para Deus, como desde o patriarca Abraão, que começou com o dízimo, que encontrou-se com Melquisedeque, né, com o líder Melquisedeque, e ele deu o dízimo para Melquisedeque. Então, por isso que nós devemos também de preparar o nosso dízimo para entregar nas igrejas. Aí o texto fala: portanto, estejam com a mente preparada para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Quer dizer, é bem isso, quando Jesus Cristo for revelado. Quando Jesus Cristo vier em sua segunda vinda, que é de nós estarmos preparados para a sua chegada, para a sua vinda. Aí o texto fala: como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vós também, em todos os que fizerem. Quer dizer, que nós devemos ser obedientes, que nós temos que ser como Cristo foi aqui na terra. Quero obedecer os mandamentos, obedecer às leis de Deus. Cristo, cara, deixou esse legado para nós. Cristo, sendo filho de Deus, não precisava deixar. Ele cumpriria, ele não precisava. Mas deixou esse mandamento, deixou esse exemplo para que nós possamos seguir esse exemplo. O exemplo do batismo, que ele se batizou no Jordão, né, pelas mãos de João Batista, que ele orava, o texto fala que ele se separava dos apóstolos e sumia, mas quando via, ele estava orando ao Pai. Jesus sendo Deus, ele precisava orar, para o Pai. Então, quer dizer, são exemplos que Jesus deixou aqui na terra para nós. Então, nós devemos de também, praticar esses desejos, esse modelo de viver, como Jesus viveu aqui na terra. Devemos copiar esse modelo. Não é que eu estou obrigando a vocês a fazer isso, e sim incentivando vocês a também praticar esse exemplo. Aí o texto fala: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Quer dizer, que muitos acham que Deus julga, severamente. Não é que julga severamente. Deus julga, pelos seus atos, pelos atos que você tem em sua vida. As pessoas falam: Deus não está olhando por mim. Deus está me abandonando. As coisas estão acontecendo na minha vida porque Deus me abandonou. Será que Deus abandonou vocês? Será que Ele está longe de vocês porque Ele quer? Não. Ele está longe de vocês e eu falo uma coisa: não abandonou. Deus não abandona ninguém. Só quando a pessoa não quer realmente, Ele deixa de lado. O Espírito Santo se retira, porque a pessoa não quer.
Ela chegou ao ápice de não querer mais ir para Cristo. Mas quando aquela pessoa ainda tem uma base, tem ainda um querer em sua mente, em sua vida, de buscar a Deus, Deus não abandona essa pessoa. Deus fica com aquela pessoa, fica junto com aquela pessoa, mas pelos seus atos ainda não se manifesta em sua vida, pelos seus atos mesmo, do que você pratica, se você faz alguma coisa que não é do agrado de Deus, ou vai aos lugares que não são agrados de Deus, ou você pratica alguma coisa, ou outra religião você pratica, que você fica longe de Deus. Então, como se diz, parem, pensem, reflitam, para pensar do que vocês estão fazendo, do que vocês estão pensando, falando, e tentem buscar, lá no fundo mesmo, uma luz lá no fundo do poço, e tenta buscar ela, tenta buscar essa luz que está em sua vida, e tente trazer para você de novo, para cima, trazer a você, essa luz espiritual. Se você está realmente arrependido ou arrependida dos atos que você cometeu. Então não cobrem a Deus uma coisa que vocês estão fazendo, que vocês estão fazendo de errado, e quer que Deus fique com vocês. Não é. Vocês devem se arrepender para Deus chegar junto a vocês de novo, para voltar à sua vida. Queria acompanhar você em todos os lugares que você irá, todos os atos que você fizer, para o bem. Então, quer dizer, reflitam sobre isso. Próximo texto. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Quer dizer, aquelas pessoas hoje que querem viver na base do ouro, da prata, que elas são apaixonadas por bijuterias, deixem essas práticas. Essas práticas não é para o bem do ser humano. Se apegar a essas coisas não é bem, não é legível para vocês fazer parte desses acontecimentos. Fujam disso. Vocês, como se diz, ser adoradores de coisas vãs deste mundo. Saiam disso. É igual Jesus fala em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai dessas denominações de igrejas vãs, de falsas igrejas, de coisas vãs também do mundo, de coisas, de bijuterias, como se diz assim, ser um adorador de futebol, ser um adorador de festas, ser um apaixonado por sair, quero ir lugares demoníacos, que são festas aí que as pessoas bebem, levam facas, levam revólveres. Isso não é para você. Se você olhar do lado, numa festa, você olha para o lado, o outro vai achar que você está olhando para a mulher do outro. Ele vai lá e mata você, esfaqueia você. Então você não precisa disso, povo de Deus. Vocês não precisam disso. Vivam intensamente a Cristo. Vivem intensamente ao amor de Cristo que Cristo tem por vocês. É como se diz, o que eu falei do título desse vídeo que é o sábado, o sexo e o dízimo. Mas que vocês pratiquem com temor, que vocês pratiquem por amor um ao outro,
e severamente certo. Como guardar o sábado, é dever de todos guardar o sábado. É o dia santo, é o sexo. Aí já começa a ter uma base certa. O sexo é depois do casamento, que era perecível. O sexo como se diz assim, é liberal, que era vocês terem, que era para procriar. Como Jesus disse para Adão e Eva: saia da casa de teu pai e de tua mãe, que era dos teus pais, e procrie. Quer dizer, tem relação e procrie. Cara, tenha filhos, tenha uma humanidade inteira. Cara, crie as pessoas para formar uma humanidade. Então, quer dizer, mais um sexo legal, um sexo, como se diz, cara, liberal por Deus. Cara, depois do casamento, não pratique o sexo antes do casamento. E o dízimo, que é também um memorial que você deve guardar para si mesmo. Um memorial que você deve ter a obrigação, cara, de dar nas igrejas. Mas não porque você não achar que, eu estou dando dízimo na igreja, mas eles estão rupiando o meu dinheiro. Não. Você ora antes. Antes de você ir na igreja, você ora e dedica esse dízimo que você vai dar na igreja, que era como o dízimo para o Senhor, que era como o dízimo para Deus. O que a igreja vai fazer ou deixar de fazer não é do seu interesse. Cara, pare com isso de achar que cara, se preocupar com isso. E sim, doe. Que se a igreja profanar, cara, e usar esse dinheiro para coisas delas, né? Cara, coisa dela, cara, para o bem da igreja, como se diz, para o bem não, para se desviar de coisas, comprar, cara, os líderes se aproveitarem desse dinheiro, eles vão sofrer as consequências. Então, quer dizer, pare com isso. Pare com essas coisas de se preocupar e doe esse dinheiro, cara, servindo a Deus. Igual eu falei, ore antes de sair de casa e dedica esse dízimo para Deus. Por meio deles vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Com certeza. As pessoas que estão longe da igreja, se vocês conversarem com elas, vocês vão ver que elas creem em Deus. Elas acreditam em Deus, só que não praticam. Estão longe da igreja, estão longe de ler uma Bíblia, estão longe de orar. Então, mas elas falam que creem em Deus, que acreditam em Deus. Só que elas não praticam isso. E você que não pratica isso, vocês devem praticar. Vocês devem voltar ao primeiro amor. Como eu digo aqui no canal sempre, voltem ao primeiro amor, voltem à primeira luz, que era que vocês cresceram nisso, que vocês cresceram dentro da igreja. Voltem para o primeiro amor. Então, quer dizer, se vocês estão separados, estão longe, voltem para o primeiro amor, que é Deus. Cara, Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo em sua vida, aceite Deus em sua vida. E e Deus vai te acompanhar aonde você irá, em tudo que você fizer. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. É outro mandamento também que Deus deixou claramente nos 10 mandamentos. Ame a Deus como você amar o seu irmão.
Se você, é igual o João fala, se você ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentira. Você não ama a Deus. Você não ama a Deus. É mentira sua. Você tem que amar a Deus e tem que amar ao seu irmão. Não falando em irmão, assim, parentesco. Irmãos somos todos nós. Se alguém te ofendeu, perdoa aquele irmão, o colega de trabalho. Perdoa ele. Que Deus, se aquela pessoa não se arrepender, Deus dará cabo dele. Ela vai saber o que fazer com ele. Não se preocupe. Deus não falou lá em Gênesis, a vingança é minha. Então, como se diz assim, se ele não se arrepender e não pedir e não pedir perdão para você, perdoe ele em seu coração, que Deus vai dar a cabo dele. Deus vai cuidar dele. Que ela vai dar a sentença que ele merece. Então, quer dizer, não fiquem com o coração endurecido, porque aquela pessoa magoou você. Perdoe ele e segue sua vida. Se ele não pedir perdão a você, não se arrepender, deixe. Segue sua vida. E se um dia ele vier atrás de você e pedir perdão e se arrepender, aceite. Agora, ficar guardando mágoa não é bom. Igual o texto de João falou. Se você ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. É mentira. Você não ama a Deus. Para amar a Deus, você tem que amar os irmãos, aos seus irmãos. Aí o texto fala, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Quer dizer, vocês têm que viver da palavra de Deus. Esse vídeo eu trouxe hoje para chamar a atenção dos irmãos, que eu estou vendo que alguns irmãos estão endurecidos de coração. Eu escolhi esse texto para dar esse alerta, para chamar a atenção de algumas pessoas que não conversa com um parente há mais de 10 anos porque está com o coração endurecido pelo ato que aquela pessoa fez. O que eu falei? Se alguma pessoa te ofendeu e aquela pessoa não se arrependeu e não pediu perdão a você, perdoe aquela pessoa, que Deus vai cuidar dele. Deus falou, a vingança é minha. Então, segue sua vida. E um dia ele vai vir atrás de você. Eu já vi casos assim um monte. Então, não se preocupe, que um dia ele irá se arrepender. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Volume 13. Quer dizer, estejam com a mente preparada, com a mente pronta, prontos para agir, prontos para ir a Cristo, para ir à Bíblia Sagrada e agir. Agir, o que é agir? Ir pregar para as pessoas, pregar as profecias, pregar a palavra de Deus, pregar Daniel, pregar Apocalipse, pregar os evangelhos e salvar pessoas, tirar as pessoas da opressão, tirar as pessoas desse mundo que tem muitas coisas vãs e esquecer essas coisas e voltar para Cristo. Aí está a expansão do cristianismo por todo o mundo. E várias pessoas aderiram a isso, principalmente com o apóstolo Paulo. Aí está, ó, as viagens dele, depois que ele estava indo a caminho de Damasco para matar os cristãos. Mas Deus o chamou, Jesus o chamou e converteu Paulo.
Jesus falou assim: Paulo, por que me persegues? Quer dizer, perseguindo os cristãos também perseguia Jesus. Por isso que ele foi convertido e foi o maior teólogo do Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu. Aí o outro texto: coloquem toda a esperança na graça, que será dada quando Cristo for revelado. Quer dizer, colocamos toda a esperança, que era em Cristo Jesus, antes de sua vinda, já agora, nesse momento. Deixar a graça, a sua graça, deixar toda a esperança sua na graça de Deus. Livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Quer dizer, o que eu falei. Chega de engano, chega de hipocrisia, chega de inveja daquela pessoa, que é o seu vizinho, o seu parente, tá se dando bem na vida, que você tá na pindaíba, ou você também tá bem, mas inveja aquela coisa que ele comprou. Não inveja, saia disso, larga dessa inveja, larga disso, larga da maledicência, larga disso, povo de Deus. Vocês não precisam disso. Voltem para Cristo. Voltem para o amor de Deus. Voltem para o amor que Jesus deixou aqui na terra, que era para todos. De toda a verdade que Jesus deixou aqui. Saia disso. Deixa também de hipocrisia também. Deixa de ficar desfazendo de outra pessoa, daquele irmão ou irmã sua. Não desfaz de ninguém. E sim, se dá bem com todo mundo. Fique tendo amizade com todo mundo. Conversa, dá risada com todo mundo. Deixa disso. Aí em 1 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3 diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Quer dizer, que Jesus falou, né, que as crianças, né, que elas seriam bem cuidadas, tinham que ser bem cuidadas desse mundo, que os pequeninos eram como o reino do céu, que era puro e verdadeiro. Quer dizer, que esse tema serve para todos que estão com o coração duro, está com o coração endurecido, que assistam esse vídeo e que reflitam de tudo que eu falei hoje. Cara, se você deixou isso, deixa nos comentários. Se você assistiu o vídeo e se arrependeu e voltou para Cristo, eu quero saber. Deixe no comentário e vou ficar muito feliz. Como eu já fiquei feliz com um texto, com uma mensagem que uma moça lá de Salvador deixou para mim. Que assistindo o meu vídeo se arrependeu e voltou para Cristo. Fiquei muito feliz com isso. Seja você também essa pessoa mandando mensagem para mim, falando que você se arrependeu e voltou para nosso Salvador Jesus Cristo. Aceitou Deus em seu coração. Ficarei muito feliz. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer cada vez a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, meu Deus. Essa mensagem maravilhosa que eu deixei para todos, que o Senhor me acompanhou, fez de mim o seu servo, para apresentar essas verdades. Por isso, tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!